Anunciei meu carro na OLX e no final da história fui parar na delegacia. Fica aí até o final do vídeo que eu vou te contar os detalhes da história, ver se eu consigo te ajudar a não cair nesse golpe também. Bom, antes deixa eu contextualizar aqui pra você. Eu fui motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro por um período de quase 4 anos. E esse carro em específico do acontecido era um Gol 2015, geração 7, se não me engano. 15/15, geração 7. E o motivo pelo qual eu quis vender o carro foi porque eu já estava com intenção de parar de rodar, de parar de trabalhar como motorista de aplicativo. Porém, enquanto eu tivesse esse carro comigo, não tem jeito, eu ia continuar trabalhando como motorista de aplicativo. Quem já trabalhou sabe, não adianta, se você tem um veículo e você tem um tempinho livre, você vai querer rodar, você vai querer trabalhar. E eu não queria mais, já estava saturado, coloquei na minha cabeça que eu ia vender o carro. Qual foi a opção que eu achei mais fácil? OLX. Foi aonde eu caí na besteira de fazer o meu anúncio na OLX e no final das contas você já sabe o que aconteceu. Agora eu vou explicar detalhadamente o que de fato aconteceu. Eu vou deixar em algum lugar aqui na tela, não sei, algum lugar da tela, os prints da conversa com o vagabundo. E eu tô com um telefone aqui que eu vou mostrar os áudios. E a partir dos áudios eu vou comentando com vocês o que aconteceu e vou puxando na memória também, porque não é recente. Isso aconteceu em setembro do ano passado. A gente está em julho de 2026. Então eu vou soltar o áudio e conforme eu for ouvindo junto com vocês, eu vou comentando, beleza? Então vamos lá, vou pegar aqui o telefone. Esse é o telefone que eu usava para trabalhar na época, inclusive. Aqui eu deixava só os aplicativos Waze, que eu usava como rota, Uber e 99, que eram os aplicativos aos quais eu usava para trabalhar. Inclusive, o fato aconteceu no meu telefone pessoal, que é esse que está gravando. Então, o que, que eu fiz? Eu mandei os prints para esse telefone, vou deixar aqui em algum lugar, como eu falei, e vou acessar aqui os áudios que eu mandei para cá para poder ouvir junto com vocês e ir comentando. Ele me mandou uma mensagem que era o seguinte: o carro está disponível ainda, tem interesse. Sem interrogação, você é burro ainda, imbecil. Olá, eu respondi. Olá, boa tarde, está sim. Aí ele colocou logo abaixo: manda umas fotos, tem interesse em. Mandei as fotos do carro. Ele mandou um áudio logo em seguida, nós ficamos trocando áudios. E aí, entre esses áudios, ele escreveu: tá em seu nome quitado. É imbecil, não sabe nem escrever. Ele botou tudo junto, sem interrogação. Eu tenho que adivinhar o que, que esse animal tava falando. Tá em seu nome quitado. Respondi tudo que ele queria saber. Aí ele foi e me ligou. Nisso que ele me ligou, eu tava rodando, tava trabalhando, tava cansado. Ok. Parei o carro, atendi e fui falar com ele. Nisso que eu fui falar, ele me perguntou algumas coisas. Me esforcei para tentar lembrar, mas muita coisa eu não lembro. Mas, resumindo a história, ele queria saber sobre o carro, ele contou uma história triste, ele falou que ele era... Vocês vão ouvir nos áudios aí mais pra frente. Vou explicar mais detalhado. E aí nós nos falamos por ligação, ele pediu para que eu passasse o código Renavan, a placa do carro e o meu CPF. Já fiquei meio bolado no momento. Porém, ele tinha falado comigo o seguinte: qual valor você consegue fazer para a gente fechar essa venda hoje? Eu preciso muito do carro e tal. Contou a história dele, a versão dele. Aquilo ali eu fiquei balançado. Falei, puta merda, não posso perder. Porque já tinham aparecido outras oportunidades, mas nitidamente era golpe. Esse aqui estava tudo caminhando para que não fosse um golpe. Então, beleza, vamos continuar. Mandei para ele. Ele escreveu o seguinte: ok, vou consultar. Eu lembro que eu falei com ele: nem perguntei seu nome e tal. Ele colocou o nome embaixo, Cristiano. Aí eu escrevi o seguinte: logo mais vou mandar a localização exata para o senhor, fica próximo à Universidade Rural. E, cara, como eu disse, eu estava trabalhando, eu estava cansado, eu estava precisando vender esse carro. Eu parei de trabalhar, voltei para casa. Eu lembro que tinha eu não, cara, eu tinha alguma coisa para fazer no carro, que era algo ridículo. Mas, enfim, eu achei melhor voltar para casa para poder fazer, para entregar o carro 100% para ele, porque o carro não tinha absolutamente nada para fazer a não ser isso. E era algo tipo assim, banal, mas eu quis fazer para entregar o carro em perfeitas condições, né? Voltei para casa, parei de trabalhar, perdi dinheiro. Isso é o que mais me revolta. Eu escrevi para ele o seguinte: logo mais vou mandar a localização exata para o senhor, porque ele tinha me pedido na ligação que era para mandar a localização para ele. E assim, o cara falou que ele queria que fosse num local público, onde tivesse bastante gente, polícia, se possível, que fosse próximo de um cartório, que era para poder a gente já fazer logo a transferência do veículo. Falei, puta merda, perfeito, velho. Caraca, achei o comprador perfeito. Quando foi no dia seguinte, eu mandei mensagem. Era 7h33 da manhã, eu escrevi: fala Cristiano, bom dia. Obviamente que o nome dele não é Cristiano. Cristiano, bom dia. 2 horas mesmo, né? Porque nós tínhamos combinado que íamos nos encontrar aqui no centro da cidade onde eu moro, ao lado do cartório.
E ele achou ótima a ideia porque já faríamos a transferência do veículo. Ele ia mandar o Pix e eu faria a transferência do veículo para ele. Ok, mas estou tentando organizar agora à tarde. O Matheus, pô, cara é um imbecil, como é que eu caí nessa merda, velho? O cara escrevia Mida, velho. O Matheus, me dá, deve ser me dá, acredito, uma posição, tudo ok? Sem interrogação também. Opa, me liga. E ele começou a me ligar, chamada de vídeo e chamada normal. Como, não sei, bateu o desespero dele. Mandei vídeo do meu carro, ele pediu vídeos, fotos do carro de fora, de dentro, mandei tudo que o maluco pediu. Eu nem preciso mostrar pro mecânico. Conheço muito bem de carro e esse seu tá muito bom, show de bola, não tem arranhão nenhum. Aí eu escrevi abaixo, já te mando só um minuto, porque ele tinha me pedido mais fotos e vídeos do carro. E eu fiquei meio bolado com isso. Ele, cara, já tem no anúncio foto, tem vídeo, tem aqui que eu mandei pra ele. Pra que esse cara tá pedindo muito, velho? Foto e vídeo. Ele escreveu embaixo: o carro tá muito lindo. É meu. Ou seja, ele confirmou a venda comigo. Ah, o carro é muito lindo, é meu. Já tá comprado. Ele tinha me dito que teria que ser conta Bradesco. Não podia ser outro Pix sem ser conta Bradesco. E ele deu a desculpa dele, que eu não lembro qual foi agora. Eu não tinha conta no Bradesco na época. O que eu tive que fazer? Mandei o da minha esposa. Olha o problema. Nem meu era. Mandei o da minha esposa. Dados dela. Já começou parte do problema aí. Mandei o Pix, ele escreveu: tá show de bola, pode ir para lá. Eu peguei o carro, tinha acabado de dar uma geral no carro, tava impecável. E fui pro ponto de encontro. Agora, eu vou complementar tudo que eu falei com os áudios, que é para poder ver se a gente consegue tapar as brechas que eu acabei deixando pelo caminho. Deixa eu colocar o áudio aqui. Qual que é o ano, KM? Quanto que você tá pedindo à vista? Você mora onde exatamente? Então, o carro é 2015. Aqui eu mandei 2 áudios para ele, explicando o que ele tinha acabado de me perguntar. Ele só tá com esse KM aqui aí. ainda é um áudio meu, isso aqui é dele. Não, o KM eu agradei. O KM pra mim interessa, sim. Eu sou engenheiro civil, trabalho com tempo. Ah, um detalhe muito importante. O sotaque era a foto de um idoso, cabelo grisalho. Na ligação, eu lembro que ele falou para mim que ele era. Eu tinha comentado sobre onde eu morava. E aqui a gente divide por quilômetro, por km. Quando eu falei o km que eu morava, ele achou que era um batalhão de polícia. E ele me perguntou: ué, é um batalhão que tem aí? É um DPO? O que que é? Eu falei: não, tranquilo, é porque aqui a gente divide por km e tal, entendeu? Você conhece aqui, não conhece? Expliquei a situação para ele. Aí ele já ficou meio escaldado, né? Expliquei que não era um batalhão, não tinha polícia aqui, né? Um batalhão de polícia. E a gente continuou conversando. Moro aqui na Barra da Tijuca. Tô com 2 obras grandes para começar ali em Angra, rapaz, agora semana que vem. E o carrinho do meu médio agora acabou fugindo no motor, pedi para ele vender. E prometi que ia comprar um agora na próxima obra para eles. No caso, eu vou comprar para ele à vista e vou estar batendo em serviço. Vou explicar para vocês o que ele falou aqui. Ele disse que ele mora na Barra da Tijuca e que ele é engenheiro, trabalha com obras, várias obras, diversas obras espalhadas pelo Rio de Janeiro, e que o mestre de obra dele estava precisando de um carro. E ele estava prometendo esse carro para o mestre de obra dele já tinha um tempo e não tinha achado o carro. Sendo que ele viu o meu anúncio e achou o carro. Foi onde ele entrou em contato comigo e veio com essa história. Que é o mínimo que você pede à vista pra gente fechar pra buscar esse carrinho amanhã à tarde ou na quarta de manhã? Qual é o mínimo que você faz pra gente à vista, pra gente fechar esse carro e eu pegar com você? Amanhã já. Eu moro aqui na Barra da Tijuca, eu sou engenheiro civil, tô com 2 obras grandes pra fazer em Angra, rapaz. Meu médio, eu tava com um carrinho, acabou fundindo o motor do carrinho dele, eu prometi que ia comprar um na próxima obra pra ele. Tô precisando com urgência mesmo. Ó, Qual que é o valorzinho final que você faz à vista pra gente fechar pra buscar amanhã à tarde ou na quarta de manhã? qual que é o valor que você faz pra gente à vista pra gente fechar amanhã ou tarde ou na quarta de manhã? Tipo assim, se era uma terça, eu acho, sabe? Aí, não, era uma segunda. Aí vai fechar amanhã, à tarde ou na quarta de manhã. No caso, na terça ou na quarta. Aí eu respondi pra ele em relação aos valores, a gente negociou. Salva meu contato. Não tá aparecendo foto de perfil do senhor? Mandou salvar o contato dele. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom dia, tudo bom? Sim, vou tentar agora as 2, ou qualquer coisa amanhã de manhã, como eu te expliquei. Matheus, não esquece de mandar o vídeo aqui, tá bom? Que eu vou mandar pro meu mecânico aqui, enquanto ele tá parado ali. Olha só, isso aqui é muito importante. No dia seguinte eu mandei mensagem pra ele, dando uma pressionada. Falei que tinham outras pessoas querendo comprar o carro, eu tava negociando com outras pessoas se ele realmente ia querer.
pra até ver qual era dele. Aí ele foi e me respondeu esses 2 áudios aqui. Vamos ver qual que foi esse Faz uma filmagem terceiro. dele por fora pra mim, De assim, novo, mostrando ó, ele me pedindo durante o vídeo e dia. foto do Eu ia carro. pedir ontem, até esqueci. Mas aparentemente Ah, não, o na verdade carrinho isso tá aqui foi a primeira vez 100%. que ele pediu em áudio, né? Ele tinha Aí não falado faz comigo nem por barulho ligação. praticamente, rapaz. Essa foi a primeira vez que ele pediu em áudio. Matheus, já me manda aqui o Pix da sua esposa pra me mandar pro meu financeiro. Na verdade já tá aí. Tá bom, Matheus, ele já... Ele me pediu o Pix da minha esposa, porque eu não tinha conta no Bradesco. Então eu falei que eu até conseguiria, mas não era minha, ele disse que não teria problema. Pediu pra eu mandar o Pix, que ele já ia mandar pro financeiro pra poder adiantar o pagamento do carro. Tá bom, Matheus, ele já tá chegando, ele deu uma atrasadinha. Tá bom? Ó, liga pra esse telefone normal aí. Fala pra ele que você é meu irmão, que você tá esperando ele no banco do Itaú. Tá bom? Esse é o mecânico. Presta bem atenção nessa parte aqui. Ele pediu para que eu ligasse para esse número que ele me mandou. E esse número era do mecânico dele, que por coincidência morava na mesma cidade que eu. Próximo aqui de casa, bem próximo aqui de casa. Ele falou: o meu mecânico não, na verdade, o meu mecânico não vai poder mexer. Porém, tem o auxiliar dele, que mora aí, na sua cidade. Mora próximo de você. Aí falou o nome do lugar que ele morava. Falou: você conhece? Eu falei: cara, conheço, é bem aqui perto de casa. Ele falou: então, ótimo, tá fechado. Eu vou pedir para ele encontrar com você. Ele vai olhar o carro, ele vai avaliar o carro, e ele vai entrar em contato comigo dizendo se o carro tá ok. Se o carro estiver ok, vocês vão ali no cartório, eu faço o Pix e você faz a transferência do veículo pro meu nome, não sei, acho que era pro nome dele na época. Liga pra ele normal na ligação, meu irmão, fala assim, aqui é o irmão do Cristiano, eu tô aguardando você aqui no banco pra olhar o gol, tá bom? Porque meu telefone é a linha e eu não sei o que aconteceu aqui, que eu não tô conseguindo ligar. Liga pra ele normal aí, qualquer coisa, pede pra ele me chamar aqui, não sabe porque eu acho que ele tá sem internet, tá bom? Ele já tá indo a caminho já. Matheus, tô fazendo aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Agora para resumir a história para vocês. Eu anunciei o carro na OLX, esse cara entrou em contato comigo, aconteceu tudo isso que vocês ouviram, eu lendo e reproduzindo o áudio, e o que de fato era verdade e o que não era verdade. Esse tal mecânico, ou auxiliar de mecânico, que morava aqui na cidade, aqui próximo do meu bairro, era irmão de uma outra pessoa que estava comprando o meu veículo, o meu carro, através desse tal de Cristiano. O que esse cara fez? Ele pegou o meu anúncio, ele pegou as minhas fotos e vendeu o meu carro para uma terceira pessoa. Por coincidência, o irmão dessa pessoa que estava comprando o meu carro através dele morava em Seropédica. Eu não sei, cara. Eu não sei que diabo que esse cara fez de conseguir fazer esse trâmite e no final das contas o irmão do cara que ele estava vendendo morava na mesma cidade que eu e acabou que a gente se encontrou. Ele falou para mim que o cara que eu ia encontrar era um dos mecânicos dele que ia avaliar o carro e falou pro cara, não sei o que, de mim, sei lá. Eu sei que a gente se encontrou e um ponto muito importante, ele pediu em ligação para mim para que eu removesse o anúncio. No primeiro dia, a primeira vez que ele me ligou, no dia anterior, ele pediu para que eu removesse o anúncio da OLX e mandasse para ele um vídeo do anúncio sendo removido. Eu achei muito estranho. Porém, a desculpa que ele me deu foi a seguinte: eu preciso muito do carro, esse carro já é meu. A gente vai fazer essa compra, eu vou te pagar, você faz a transferência para mim e o carro amanhã já vai estar comigo. Então, assim, eu queria te pedir que você tirasse o anúncio, porque pode acontecer de chegar alguém e comprar na minha frente. Eu não quero que isso aconteça. Eu fiz o quê? Caí na lábia dele e tirei o anúncio. E ainda mandei para ele o vídeo, né? Gravei a tela, mandei para ele o vídeo removendo o anúncio. Disse que eu tinha removido o anúncio e a história continuou. Encontrei com essa pessoa, estávamos ao lado do cartório, nós conversamos, ele falou para mim que não era para eu contar para essa pessoa por quanto eu estava vendendo o carro, e ele falou para essa pessoa que não era para essa pessoa contar para mim por quanto ela estava comprando o carro, sendo que ele contou uma história para mim e uma história para essa pessoa. A história que eu sei foi a seguinte: ele disse que iria falar para essa pessoa que eu era irmão dele e ele tinha comprado o meu carro e tinha me vendido como irmão dele. E aí eu não paguei. E aí o que ele fez? Pegou o carro de volta. Tomou o carro de volta e estava vendendo mais barato só para poder não ficar no prejuízo, talvez. Essa foi a história que
Ele me contou e pediu o seguinte: não fala pra ele por quanto que você tá me vendendo o carro, não. Porque o que que acontece? Se você falar pra ele por quanto você tá me vendendo o carro, ele vai ficar bem chateado em relação a custo de obra, coisas relacionadas à empresa dele. Essa foi a desculpa que ele me deu. Já pro rapaz, ele disse que eu era irmão dele e que ele tinha me tomado o carro porque ele comprou pra mim. Eu não paguei e para não ficar no 0 a 0, ele vendeu o carro bem mais barato. Quanto foi o valor? R$ 10.000. E aí eu te digo, eu não perdi dinheiro, eu não perdi o meu carro, mas teve uma terceira pessoa que perdeu R$ 10.000. Esse cara fez o Pix de R$ 10.000 para esse tal de Cristiano e esse cara perdeu R$ 10.000. O que que ocorre? Eu só desconfiei que era treta, que era golpe, algo do tipo, porque nós dois já no cartório, esperando para poder ele me fazer o Pix, e o rapaz esperando alguma coisa que tinha combinado com esse tal de Cristiano, que eu não sei o que era. Estávamos os dois agoniados, o Cristiano não me respondia mais, não respondia mais o cara, sendo que teve um determinado momento que o rapaz falou assim: pô, o Pix já caiu, vamos lá fazer a transferência, pô. Falei, ué, como assim? O Pix já caiu, velho? Vamos lá fazer a transferência? Que loucura é essa? Falei, pô, irmão, como assim o Pix já caiu? Não caiu Pix nenhum pra mim. Ele falou, não, já caiu, pô, tá na conta, vamos lá, vamos adiantar fazer a transferência. E até esse momento, eu imaginei que pudesse ser um golpe, lógico, ali eu já tava meio cabreiro demais. Só que eu imaginei que essa pessoa que tava comigo era o meliante, ou fazia parte do esquema. Sendo que teve um determinado momento em que o tal Cristiano me respondeu. E aí ele me chamou por outro nome. Foi onde eu falei, puta merda, rodei. Caí. Caí no golpe. Só que ainda não falei nada. Fiquei meio pensativo e fui tentando tirar desse cara que tava lá comigo alguma coisa. Sem falar de fato o que eu tinha combinado com o vagabundo. Né? Que ele tinha me dito para poder não falar nada. Eu não menti. Em momento algum eu menti. Ele pediu para que eu falasse que eu era irmão dele. Em momento algum eu falei que eu era irmão dele. Eu simplesmente fiquei na minha e esperei o outro para ver o que ele ia me falar. Só que nessa, o outro não estava me apresentando nada que eu pudesse pegar no ar que ele tivesse fazendo parte do esquema. E aí aconteceu esse fato de que o tal Cristiano entrou em contato comigo e me disse que me chamou pelo nome errado. Eu falei, puta merda, é golpe, agora ferrou. Foi onde eu perguntei pra ele, vem cá, o seu irmão realmente trabalha com esse cara? O seu irmão é mestre de obras desse cara mesmo? E você é o mecânico e tal, você é auxiliar? Eu não entendi muito bem. Ele, cara, não sei. Quando ele falou não sei, eu falei, puta merda, tá muito errado isso daí. Onde eu falei pra ele, vem cá, que história é essa de Pix que caiu? Porque na minha conta não caiu nada. Como é que caiu o Pix? Aí ele me mostrou, não me mostrou, mas me contou que o irmão dele já tinha feito Pix de R$ 10.000. Quando ele falou isso, eu falei, puta merda, é golpe. Olhei dentro da casa dele e falei, irmão, é golpe. Ele ficou branco, pálido, anêmico, ligou pro irmão dele, o irmão dele veio falar comigo por telefone, e eu perguntei, vem cá, irmão, como é que é essa história aí? O que aconteceu? Seu irmão falou que você fez um Pix de 10 mil. Na mesma hora, o irmão dele já gritou comigo no telefone. Ô, meu irmão, você para com essa merda, você não vem com esses papos pra cima de mim, não. Ou seja, ele achou que eu era o golpista, que eu tava armando tudo. O cara, tal Cristiano, que obviamente não se chama Cristiano, ele fez todo esse auê, criou toda essa história, juntou nós dois e eu ainda saí como errado. Olha o problema. Foi onde eu falei com esse cara. Eu falei, olha só, é o seguinte, a gente caiu num golpe, eu não perdi dinheiro, meu carro tá aqui, eu que tô vendendo meu carro, o anúncio é meu, mostrei tudo pra ele, só que seu irmão perdeu, infelizmente. E aí, como é que a gente vai fazer? Ele falou, não, meu irmão tá vindo pra cá. Meu telefone com 5% de bateria, eu não podia abandonar o cara ali, largar pra lá. Falei, não tenho o que fazer, irmão. Vou ter que ir em casa, meu telefone vai descarregar, eu preciso ir em casa. Faz o seguinte, vamos lá comigo, pô. Eu não te devo nada, não fiz nada de errado, vamos lá comigo. A gente espera o teu irmão lá, não tem problema não. Vim em casa, deixei meu telefone carregando, ficamos aguardando o irmão dele chegar. O irmão dele chegou putaço. Eu, obviamente, expliquei a situação na medida do possível. Nós conversamos, eu falei, irmão, olha aí, o meu muro tá aí, o carro tava aqui, eu que tirei a foto, eu que fiz os vídeos, as conversas estão aqui, os áudios estão aqui, tá tudo aqui, velho. O cara armou tudo e nós caímos num golpe. É isso. Custou entender, só que eu fui bem claro com ele
e fiz o seguinte, falei, mano, meu carro tá aqui, eu vou pra delegacia, eu não sei vocês querem ir? Se vocês quiserem ir, não fizerem questão, podem ir até comigo, vamos entrar todo mundo no carro aqui e vamos pra delegacia. Ok, entramos no carro, fomos pra delegacia. Ao chegar na delegacia, o policial simplesmente olhou pra nossa cara e falou, não tem o que fazer. Pegou os dados dele, fez o boletim de ocorrência, pediu meu nome, eu dei meu nome. Quando eu fui me apresentar para poder fazer o meu boletim de ocorrência, ele falou que não ia fazer, que não precisava, porque enviar os dados para um contrabandista, sei lá, para quem for, não é crime. Eu falei, ok, mas ele é bandido, né? Ele tá errado. E ele tá com os meus dados, inclusive da minha esposa. O Pix, né? E todos os meus outros dados do carro, as fotos do carro, vídeo. Ele falou, não tem problema não, mas isso aí não é crime, não tem o que fazer não. Tá tranquilo, vai lá, tá liberado. E eu saí com a cara de bosta, um sentimento de impotência, não ter o que fazer, me sentindo o cara mais otário do mundo. Eu, tanto eu como o rapaz que tomou o golpe de fato, que foi quem perdeu 10 mil reais. E a história basicamente foi essa. Bem, para encerrar o vídeo, que eu acho que já ficou bem longo, mas não tem como. Eu precisava detalhar algumas coisas que aconteceram e eu acabei deixando passar batido, na emoção, no calor do momento, que de repente já aconteceu com algum de vocês ou não aconteceu e pode ser que futuramente aconteça. E vocês lembrem, não, eu já vi essa história é parecida com o que aconteceu com ele, vou tomar cuidado. E sim, um conselho, se eu pudesse fazer de novo, tanto que já tive a oportunidade de anunciar de novo, eu não faria, como não fiz. Eu não tinha noção do quão perigoso é essa plataforma, de quantas pessoas ruins existem fazendo esse tipo de coisa com pessoas boas. E assim, se você é uma pessoa do bem, você está propenso a passar por esse tipo de coisa, infelizmente. Porque existem muitas pessoas mais, de má índole, que fazem esse tipo de coisa o tempo todo na internet e a gente não tem nem noção. Eu acho que se tem algo que eu possa tirar dessa história para te aconselhar, o mais importante, não envie documentos via WhatsApp ou qualquer outra forma que não seja presencial. Esse é o tipo de coisa que se resolve presencialmente. Eu sei que é meio besta falar isso, né? É meio que óbvio, mas eu levei 28 anos da minha vida para cair nesse golpe. E caí. Sempre ouvia essas histórias e ficava pensando, cara, como que pode a pessoa cair nisso? Caí, fui parar na delegacia. E acho que um último conselho, mais importante até, desconfie da urgência. Porque ele me apareceu com uma urgência, uma demanda. Ele precisava por tal motivo, que aí me deu uma explicação que era até muito boa, fazia sentido. Tudo estava batendo no início e eu custei desconfiar. E assim, caso aconteça com você de negociar com alguém via internet, desconfie. Principalmente desses dois pontos em que eu falei. E tem um terceiro também muito bom. Caso essa pessoa peça para você remover o anúncio, eu não sabia, mas isso é típico de golpistas. Então, eu acho que esses três conselhos são bem importantes, né? Agora, uma última ressalva aqui que eu queria falar com vocês. Cara, eu não gravei esse vídeo porque eu gosto de lembrar dessa história, porque eu quero ganhar milhões de likes com essa história. Pelo contrário, eu odeio lembrar dessa história. Eu deixei salvo no meu telefone por questão de segurança, óbvio, mas eu detesto lembrar dessa história. E assim, tanto é que eu fiquei em silêncio esse tempo todo. Pouquíssimas pessoas sabem disso, sabem desse acontecido. Mas eu resolvi fazer esse vídeo, porque se uma única pessoa assistir esse vídeo e deixar de tomar o golpe porque assistiu o vídeo, para mim já valeu a pena. Então, tomem muito cuidado. Se você tiver algum conhecido que compre e venda veículos pela internet, mostre esse vídeo para essa pessoa. Ou principalmente se você tiver um idoso, um tio, um pai, uma mãe, uma avó, que você sabe que mexe na internet, mas não entende muito bem e tem grandes chances de cair nesse golpe de repente, né? Mande esse vídeo para essa pessoa. Porque, como eu falei, o golpe existe. Tá aí, todo santo dia, acontecendo o tempo todo. Então, tome muito cuidado.